Salmos 90, a oração de Moisés. Considerado o salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90 é uma oração de Moisés e também um convite a nós a lembrarmos das verdades imutáveis de Deus. Vamos relembrar um pouquinho a história. Quando o povo escolhido por Deus foi levado para o Egito através da família de Jacó, primeiro José e depois a família toda foi parar no Egito por causa da fome naquela época. E quando já entramos no livro de Êxodo, no nascimento de Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para conduzir o povo de volta à terra prometida, a Canaã, ali nós observamos quantas maravilhas que Deus fez àquele povo. Primeiro, os livrando daquelas pragas que foram acometidas o Egito. Segundo, caminhando com o povo naquele deserto. Nuvem durante o dia para os conduzir, uma coluna de fogo à noite para que eles pudessem ficar aquecidos. Quando eles passaram por aquele marzão enorme, com os pés secos, quando Deus enviava alimento para eles, quando Deus os protegia das maldades e das coisas ruins que o deserto tinha, quando Deus proporcionava a eles água no deserto e tantas outras benéficas que Deus provia para aquele povo, mas era só acontecer um pouquinho de dificuldade para eles, a murmuração começava. O povo começava a murmurar, ia até Moisés, murmurava com Moisés, reclamava de Moisés e, consequentemente, reclamavam de Deus. Isso era muito comum naquele povo. Vocês observam que todas as maravilhas que aquele povo viu Deus fazer. Mesmo assim, na primeira dificuldade, eles começavam a murmuração contra Deus. E trazendo para os nossos dias, não é muito diferente nos tempos atuais. Quando as dificuldades chegam e se instalam em nossa vida, nossos olhos e pensamentos ficam embaraçados para ver e reconhecer tudo o que Deus já fez e tudo o que Deus tem feito em nossa vida. São em momentos assim que devemos fazer como Moisés fez: orar, para que nosso coração não nos engane com imitações erradas que outros oferecem para nós, para que eles não nos engane com lamentações e decisões enganosas, mas que possamos alcançar a sabedoria. Momentos difíceis todos nós já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Mas nada disso pode e nem é maior do que o nosso Deus. Lá no versículo 12 desse Salmo 90, diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Devemos pedir sempre a Deus um coração sábio, para que possamos fazer aquilo que é certo, para que possamos sempre lembrar de tudo o que Deus é, e que nós devemos, podemos, precisamos depositar a nossa confiança nele. Devemos relembrar também que Deus é e o que Ele tem feito em nossa vida. O que Ele tem feito durante toda a história da humanidade. Tudo está sob o perfeito controle de Deus. Veja agora o versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus é pré-existente. Antes de existir tudo, Deus já existia. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. Então isso faz com que nós possamos
depositar toda a nossa confiança naquele que é o Criador de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas. Olha agora o versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Deus é maior do que o momento em que estamos passando. Ele controla o tempo, Ele controla a vida, Ele é maior do que tudo. Como alguém certa feita disse, eu não tenho que mostrar para Deus o tamanho dos meus problemas. Eu tenho que mostrar para os meus problemas o tamanho do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E para finalizar, quando trazemos a memória do que Deus é e a sua grandiosidade, percebemos que os nossos problemas são pequenos, certificando-nos de que Ele suprirá tudo aquilo que necessitamos. Então, quando trazemos à memória tudo o que Deus já fez, de tudo o que Deus tem feito, tantas e grandiosas bênçãos, nós podemos descansar em Deus, entregar realmente o nosso coração a Ele, buscar a Ele que nos dê um coração sábio, que nos dê a sabedoria para discernir os problemas e quando as dificuldades vierem, nós mostrarmos para ela, veja o tamanho do meu Deus, nada vai vencê-lo. E quando eu estou com Ele, Ele vai me ajudar a passar por toda e qualquer dificuldade. Pense nisso, pratique essas verdades imutáveis de Deus e com certeza você viverá uma vida muito mais tranquila, talvez não longe das dificuldades, mas com aquele que resolve todas elas. Que Ele o abençoe, em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.